coisa. Veja o momento exato em que Lula tenta enganar os membros do encontro. Roda aí. Conseguimos sair do mapa da fome e da FAO em 2014, para o qual voltamos em 2022 em um contexto de desarticulação do Estado de bem-estar social. Foi com tristeza que, ao voltar ao governo, encontrei um país com 33 milhões de pessoas famintas. Em 1 ano e 11 meses, o retorno desses programas já retirou mais de 24 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. Gerson Gomes, a esquerda brasileira continua acreditando mesmo que as narrativas que monta vai convencer qualquer um, mundo afora, né? Por isso que eles querem controlar as mídias sociais, né? Controlar a liberdade de informação, porque hoje já não cola mais. Hoje todo mundo sabe disso, ou seja, todo mundo que estava ali atrás dele, né? O Joe Biden, o Macron, todo mundo já conhece a realidade brasileira. Então, o que esses caras querem com isso? Subestimar a inteligência do mundo e do povo brasileiro também, Gerson? E como eu disse, o modelo do capitalismo que o PT ele tem grande aversão, ou pelo menos ele se coloca ainda, como disse, ancorado na ideologia do século passado, daquela ideia do marxismo ainda lutando contra o capitalismo, tudo isso já foi ultrapassado por grande parte desses países que estão ali olhando ou ouvindo a sua fala e que tem, como você disse hoje, informações muito mais acuradas e que sabem que o momento importante da cúpula será as reuniões bilaterais, oportunidades de alguns países articularem o que está acontecendo lá na Ucrânia e até mesmo em Israel. Nós sabemos que o Brasil não tem estatura geopolítica para interferir em nenhum desses processos, nem no leste europeu, nem no Oriente Médio. Ele já foi tido como anão diplomático, recebeu esse apelido depreciativo justamente por algumas iniciativas do presidente Lula, querendo se colocar ou avocar a si uma estatura que ele não tem, nem do ponto de vista econômico, nem mesmo militar. São ações que hoje demandam a presença, tanto no Oriente Médio quanto no leste europeu, de países que têm potência militar e econômica para intervir no processo. E o Brasil, ele chama esses assuntos mais vagos, como fome, como luta contra a pobreza, etc., como se ainda estivesse vivendo lá naquela época do terceiro mundo, do sul global, em que ele se tenta colocar ou tenta assumir uma liderança dos pobres, a liderança dos rejeitados, dos oprimidos. Esse discurso, Paulo, não emplaca mais em lugar nenhum. Veja a Argentina, por exemplo, que acabou de demonstrar ao mundo que 1 ano de administração do Milei fez em relação à pobreza, essa sim. Se você conhece a Argentina, e grande parte da nossa audiência conhece a Argentina, você sabe que a pobreza chegou de um modo em que em 100 anos o argentino nunca tinha visto. Ele perdeu o status de uma das nações mais ricas ali na virada do século XIX para XX e chegou a níveis de pobreza em que o argentino foi para a rua, morar na rua, não tinha emprego, começou a catar lixo, coisa que o argentino que se ufana de ser uma cultura quase europeia dentro da América do Sul, sofreu demais. E eles estão se recuperando, Paulo. Se recuperando como? Justamente com a política econômica na contramão do que o governo do PT está fazendo. Então, não engana mais ninguém. Você mesmo disse, e eu creio que vai acontecer. Os próximos 2 anos do Lula não serão isso que ele está dizendo, os anos em que ele acabará com a pobreza e a fome no Brasil. Pelo contrário, tudo leva a crer, pelo que a gente já olha, é que ele jogará o país num período de Dilma III, ou seja, uma grande crise econômica, com uma crise na segurança pública e com a corrupção sistêmica retornando. E isso nós já vimos lá atrás, e o mundo também, viu, Paulo? Ele não engana mais ninguém.